Começa agora mais um podcast aqui no Estúdio Inspiração. Hoje com a doutora Cristiane Ramires, ela que é endocrinologista, especialista em metabologia e emagrecimento. E o tema de hoje, ele é muito complexo, porém, ele é muito interessante e ele vem em debate em todo o Brasil. É sobre a diabetes. Diabetes, fala pra gente um pouco sobre o que é o diabetes. Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre diabetes, né? É uma doença muito comum aí na população. E o que seria o diabetes, né? O diabetes é uma doença crônica, onde eu tenho a deficiência ou a produção inadequada do hormônio insulino. E aí, o paciente ele tem um excesso de açúcar no organismo, tá? Então, ele não tem uma produção legal da insulina e vai acumular glicose, acumular açúcar. Então, vai levar aí o excesso de açúcar, que seria a hiperglicemia, virando um paciente diabético, tá? Certo. Doutora, explica pra gente o que é prevalência e incidência, né? Uhum. E qual é o impacto da diabetes aqui na nossa região? Qual é o impacto dela aqui na região norte? Então, assim, hoje a diabetes é uma epidemia, ou seja, a população geral aí tem algum problema relacionado com a diabetes, tá? Então, o Brasil é o sexto, está no ranking ali do sexto maior de diabetes ali em todo o mundo, tá? Então, assim, a região norte, ela tem uma porcentagem muito grande, ela e o Nordeste, por conta do excesso de carboidrato. Então, assim, está relacionado muito mesmo ao aumento nessa região por conta do excesso de carboidrato, tá? Então, a prevalência é que hoje a gente tem ali uma certa quantidade de pessoas que tem diabetes e não sabem, 40% da população ali tem diabetes e não sabem, e é feito o diagnóstico em algum momento de um exame de rastreio ali, exame que não seja. Em algum momento foi fazer um exame de rotina e descobriu que tem diabetes. E quais são os grupos de riscos? Olha, a gente fala que a obesidade ela é o primeiro ali de todos os problemas, né, que pode levar a diabetes. Claro que várias outros fatores, tá, pode estar associado, mas em primeiro lugar é a obesidade, tá? Depois tem fator genético, tem também acima de 40 anos, a alimentação também inadequada, o sedentarismo, pessoas que são hipertensa, fumante, podem tudo estar associado a desenvolver diabetes tipo 2, sendo que o primeiro que está ali para ter o diabetes é a obesidade. Quando suspeitar da diabetes? Quais são os primeiros sintomas? Então, na maioria dos casos, o paciente não apresenta sintoma nenhum, tá? Ele só vai desenvolver algum tipo de sintoma quando tá muita glicose, muito açúcar. Então, quando eu tenho excesso de açúcar, é um paciente que vai urinar bastante, vai beber muita água, perde peso, assim, 20, 30 quilos muito rápido, tá? Às vezes tem coceira na pele, não percebe, mancha escura na região do pescoço, ferida que não sara. Então, esses são alguns sintomas muito clássicos do diabetes, só que a maioria não tem sintoma nenhum. Ela só vai desenvolver algum tipo de sintoma depois de 5, 10 anos de doença. Certo. E quando pode realizar o rastreio? A partir de quando a gente pode procurar pelo médico? O rastreio pode ser feito quando? Tá? Então, assim, a gente não tem uma idade específica, tá? Mas recomenda que a partir dos 40 anos devemos investigar a diabetes, sendo que pessoas que têm fator de risco, uma obesidade ou pessoas que já têm sintomas, eles já pode começar o diabetes, investigando o diabetes desde o início, tá? Então, na infância, na adolescência, se ele apresentou algum tipo de sintoma, tem história na família ou tem algum problema ali que possa desenvolver diabetes, pode ser feito a qualquer idade os exames para verificar se tem. E como é feito esse diagnóstico? Então, diabetes a gente faz através de exame de sangue, tá? Então, são 3 exames muito
muito importante e fácil, tá? Então, primeiro é a glicemia em jejum, aquele que você fura o dedo, ou então tira ali do sangue, verifica, tá? A hemoglobina glicada é que eu posso fazer em qualquer momento ali do dia, e eu vou ter uma média da minha glicemia e também tem a curva glicêmica. Então, são esses 3 exames que vai ser feito o diagnóstico ali, que vai me dar uma base para fazer o diagnóstico do diabetes. Certo. E quais locais a gente pode buscar? Uma pessoa que está suspeitando que tal? Como que ela faz para buscar essa ajuda? Quais os locais ela deve procurar? Então, diabetes, como ela está sendo uma epidemia, né, na maioria dos casos, as pessoas, ela desenvolve ali esse problema. Então, o SUS, ele disponibiliza vários locais onde eu posso fazer o meu diagnóstico, o meu acompanhamento. Então, vai numa consulta de rotina, é feita uma solicitação dos exames ali laboratoriais, faz a coleta dos exames e procura o médico, né? Qualquer médico clínico pode fazer ali o diagnóstico do diabetes e tomar o segmento e o tratamento, tá? Mas o ideal é que as pessoas elas sejam acompanhadas pelo especialista, porque é uma doença ali complexa, né? Então precisa estar de olho nesse problema que é muito sério. Certo. E quais orientações devemos tomar quanto à dieta, né? Sabemos que quem tem já a diabetes diagnosticada, ela tem uma dieta específica. Hábitos de vida. O que devemos evitar? O que uma pessoa com diabetes tem, ela deve evitar, seja qualquer grau, por grau, né? Como você falou. Sim. Então, assim, diabetes, quando ela é feito o diagnóstico, as pessoas, na maioria das vezes, ficam deprimidas, né? Ah, eu tenho uma doença que ela não tem cura. E agora? Não posso nunca mais na minha vida comer doce. Então, não é assim. Não é só o doce que vai levar a diabetes, que vai piorar o quadro do paciente diabético. O carboidrato, tá? As massas, as frituras, excesso de pão, isso vai fazer com que o paciente ele tenha um descontrole da diabetes. Então, você deve evitar sim o excesso de carboidrato, tá? Claro que açúcar também, mas o excesso de carboidrato é uma das coisas que você tem que evitar. No paciente que tem diabetes, tá? Claro que além da mudança da alimentação, ele tem que começar a fazer uma atividade física, tem que dormir melhor. Então, são outras coisas também que está associada ao controle do diabetes. E qual é a importância de uma diabetes controlada? Então, assim, a diabetes, ela é um problema multifatorial, né? Então, eu tenho várias outras coisas associadas a levar ao descontrole e a complicações. Então, se eu não tenho controle da diabetes, esse paciente, ele vai ter um infarto, ele vai ter problema de vista, problema no rim, uma amputação de perna, de pé, porque a circulação dele fica toda alterada. Então, esse paciente, ele tem que ter um controle, porque senão ele vai ter um problema mais sério ali em outros órgãos, tá? Então, a diabetes é uma das causas que leva à morte muito mais rápido, porque ela surge várias complicações ali em conjunto. Certo. E uma criança, quando é diagnosticada, tem algum diferencial do adulto? Tem um tratamento específico? Ou é a mesma linha do adulto? Diabetes na criança, na maioria das vezes, é diabetes tipo 1, né? Aquela criança que já nasceu com algum problema ali na célula beta, ali do pâncreas, não está produzindo o hormônio suficiente, né? A insulina. Então, essas crianças, elas precisam de tratamento com insulina. Então, eu não consigo fazer o tratamento com comprimido. Então, geralmente é diabetes tipo 1, então tem que ser tratamento com insulina. É um paciente com insulino dependente. Então, assim, a diferencial é que esses pacientes, a maioria das vezes, tem que tomar insulina, porque senão eles não conseguem continuar uma vida, assim, sem complicações. Qual conselho assim, você deixa para quem foi diagnosticado recentemente, ainda está muito preocupado, Quando a pessoa recebe uma notícia dessa, ela vai procurar muitos recursos para ver a melhor forma do tratamento. Assim, qual o conselho você deixa para quem está diagnosticado recentemente? Então, eu pego vários pacientes, né, com
com o diagnóstico ali no consultório ou no pronto-socorro, né? Ai, eu fiz uns exames aqui, nossa, eu tô com diabetes. E agora o que que eu faço? Então eu falo para meus pacientes, se acalma e vamos fazer o tratamento junto. Não acabou a vida, porque diabetes, uma vez diagnosticado, uma vez tratado, você consegue viver tranquilamente muitos anos. E aí eu falo para ele, olha, a partir de hoje você tem que saber que é uma doença que precisa de tratamento, você precisa mudar a sua vida, uma alimentação adequada, atividade física e um sono. E muitas das vezes esse paciente precisa de acompanhamento psicológico, né? Porque assim, ele vai ter que mudar toda a vida dele e o familiar que tá ali tem que ajudar também, tá? Então, assim, a partir daquele momento que é feito o diagnóstico, ele tem que começar o tratamento com a medicação, ele tem que mudar a alimentação, fazer atividade física, tá? E o acompanhamento, que é de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses com o endocrinologista, para poder evitar as complicações futuras. Então, assim, o que eu quero falar para a população que a diabetes é uma doença que ela não tem cura, porém você pode fazer o controle e viver muito bem com ela, tá? Então, se você apresentar alguns sintomas como mijando muito, bebendo muita água, aquela fome excessiva e mesmo assim perdendo muito peso, fica de olho, porque pode ser diabetes. Então, diagnóstico precoce, você vai ter uma qualidade de vida aí excelente, viver bem com diabetes. Então, gente, esse foi mais um podcast com a doutora Cristiane Ramires. O tema de hoje foi sobre a diabetes, um assunto muito importante e que está muito em pauta na sociedade brasileira. Obrigada.